No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Estamos aqui mais uma vez para falarmos da unicidade de Deus. Hoje é quinta-feira, 28 de março, o ano é 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ainda continuando a falar sobre o batismo nas águas, que é algo muito importante, e também essa cerimônia, essa liturgia muito praticada na igreja primitiva, ela está presente, como eu disse, no livro dos Atos do Apóstolo. O batismo ele tem raízes, no Antigo Testamento. Isso é importante porque a palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo lhe diz lá aos Efésios, capítulo 2, verso 20, diz assim, edificados e alicerçados na doutrina dos apóstolos e profetas, o qual é Cristo a pedra fundamental, a pedra principal. Então, tanto apóstolos quanto profetas, eles falaram uma mesma linguagem, evidentemente, em épocas diferentes, em épocas distintas, em dispensações distintas. Mas quando você vai buscar um ensinamento da palavra de Deus, você não pode nem ficar somente com o que diz sobre o tema no Antigo Testamento ou somente com o que diz no Novo Testamento. É por isso que tem muitas doutrinas aí meio que sem pé, sem cabeça. Por que eu estou dizendo isso? Porque temos que estar edificados no que falou apóstolos e profetas, no que eles falaram, no que eles ensinaram. E ambos os grupos, segundo a palavra de Deus, eles falam a mesma linguagem. Porque os apóstolos falaram que Deus é um só, porque naquele tempo não tinha para combater a muitas idolatrias. Ora, eu ouvi isso no próprio debate na Rádio Melodia com o pastor Silas Malafaia. Ele falou isso. Por que Israel, os profetas falavam que Deus é único e só tinha um Deus só e tal? Por causa do paganismo. Como se no Novo Testamento não houvesse paganismo. Como se nos dias de hoje não houvesse paganismo. Muito pelo contrário, a Bíblia diz lá no livro de Atos, principalmente no livro de Atos, que Paulo, quando chegou a Éfeso, havia essa cidade era toda voltada para a idolatria, o paganismo era muito forte, inclusive tinha uma deusa chamada Diana dos Efésios, eles ficaram por quase 2 horas falando da Diana dos Efésios, ou melhor, louvando a Diana dos Efésios, justamente para contrapor ou para confrontar a pregação do Evangelho de Cristo. Então não vem com essa história de que, não, Deus é um só, Deus bate na tecla no Antigo Testamento porque havia muita idolatria, Baal e etc. Olha, o Novo Testamento está repleto de idolatria. Repleto de idolatria. O idioma grego era o idioma número 1 na época dos apóstolos, o idioma oficial. O grego é oficial. Então, todos os idiomas do mundo, inclusive hoje o nosso português, ele tem muita influência, muitas palavras do nosso idioma português que elas são derivadas do grego. É só você estudar. Isso é fato. As palavras que a gente nem pensa, nem sabe, a gente fala no dia a dia, a gente está falando grego e não sabe, grego e latim, Pois é. Então, assim, é uma falácia essa questão de que não... Mas voltando aqui ao tema, para a gente dar uma sequência aqui sobre a questão do batismo nas águas, isso é muito importante, ouça o que diz o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos aos Atos, vamos ao que eles fizeram. Atos é os feitos, o que eles praticaram, diz assim, Atos 19, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? Eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo, verso 4 de Atos 19, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce
no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Verso 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizaram. Verso 7, e estes eram ao todo uns 12 homens. 12 homens, discípulos de João Batista, foram batizados em nome de Jesus, como diz o verso 5. Então, está narrando um fato, está narrando um acontecimento importante, e aí eles dizem, então foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando eles ouviram isso, eles foram imediatamente, segundo o verso 5, e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. É atos, é ações. A igreja começou desta forma. E é por isso que nós estamos aqui. Mas e aí, o que teria acontecido com a ordem que Jesus deu lá no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 28, no verso 19, onde Cristo manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Paulo aqui, ele encontra com os discípulos de João, haviam sido batizados no batismo de João. Aliás, abre aspas aqui, o batismo de João era um batismo válido, porque o próprio Cristo foi batizado neste batismo. A Bíblia não diz em que fórmula, em que nome João batizava. Apenas o João batizava com um batismo, com uma ordem de Deus, um batismo válido. Porém, você vê aqui que Paulo, ele teve que rebatizar. Eles foram batizados no batismo de João, batismo válido, o próprio Cristo havia sido batizado, mas agora um novo batismo imperava, uma nova ordem havia sido dada. E não é a ordem trinitária de Mateus 28, 19, por mais que você encontre até mesmo nos textos, na crítica textual, nos textos mais antigos que se tem conhecimento do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, tá? Por que está assim lá? O que houve? Como entender essa questão? Aí nós temos que fazer um estudo bem esmiuçado, bem detalhado, e aí nós temos que nos debruçar um pouco mais. Mas se você quer saber, todos os batismos nas Escrituras feitos, realizados e registrados, isso é muito importante, estão em nome de Jesus Cristo, ou foram praticados em nome de Jesus. Sobre essa autenticidade, sobre a crítica textual de Mateus 28, 19, os documentos históricos, registros ao longo da história, fatos que comprovam a autenticidade desse batismo em nome de Jesus e o que teria acontecido com a suposta ordem dada, ou melhor, e o que teria acontecido com a ordem dada por Jesus, que não, abre aspas aqui, ela não teria sido obedecida na prática, o que passou neste momento da história, o que houve, por que esse texto está assim, por que esse texto está isolado com relação ao seu contexto, com relação ao batismo. Porque você sabe que um ensinamento, uma doutrina, ele precisa ser contextualizado. E a ordem para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela não é contextualizada. Atenção, senhores teólogos, eu desafio qualquer teólogo que me ouve a provar, a me mostrar aonde que se pode contextualizar Mateus 28, 19. Se não há contexto, o próprio jargão do pastor Silas Malafaia diz: texto sem contexto é pretexto para heresia. O próprio jargão dele compromete o batismo, a fórmula batismal de Mateus 28, 19, porque não há sustentação ou a menor possibilidade de ser contextualizado com relação à prática batismal, com relação ao batismo, com relação à fórmula batismal. Enfim, há uma questão muito interessante. Eu tenho um seminário voltado para líderes, pastores, não somente líderes, qualquer que queira saber mais a fundo. Aí é fruto de uma pesquisa forte falando sobre Mateus, sobre o batismo nas águas, a descrição está aqui, na descrição desse vídeo, o link do seminário. Está na plataforma Hotmart, você parcela esse seminário, tem uma apostila linda, as aulas são divididas, são 27 vídeos aulas à sua disposição para aprender mais desse assunto. E se você quer ajudar o programa Nossa Voz e o programa Minuto da Unicidade, na plataforma Hotmart você encontra esse curso, esse seminário, por R$ 225.
pode parcelar ele em 10 vezes sem juros, enfim, ao seu critério, pode parcelar em 10 vezes, eu acho que não é sem juros, mas pode parcelar em 10 vezes, mas esse seminário para pastores com materiais de apoio muito forte, com referências bibliográficas, você consegue aqui no WhatsApp, me chamando no privado, você consegue adquirir esse seminário por R$100. Uma promoção para abençoar o nosso programa aqui na rádio e abençoar você com conteúdo, apenas R$100. As primeiras pessoas que ligarem vão adquirir o curso por apenas R$100. E de quebra, eu vou dar de brinde o livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia em e-book, o famoso PDF, vai de brinde também para você. Então entre em contato agora, faça a sua reserva, apenas R$100, aproveite, 1999-285-1545. E de brinde eu vou dar para você o e-book do livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Eu espero sua mensagem, mas separe logo, porque você vai ter informações importantes acerca deste fato histórico e muito importante. Eu vou ficando por aqui, uma excelente manhã de quinta-feira para você que acompanha no YouTube ou no WhatsApp, e para você que ouve no programa de rádio, uma excelente noite para você. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.